e vamos então começar. Primeira coisa, eu gostaria que vocês, quem é que olhou o material, terminou de ler aquele material de ligações químicas, teve alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida, como é que foi? Alguém quer falar? Alguém quer abrir o microfone? Pode ficar à vontade. Ninguém? Tá tranquilo? Tem alguém que botou alguma coisa aqui no chat, deixa eu ver. Tá, tudo certo. Então, deu para entender a matéria, né? Então, até agora, a gente está indo bem. Então, agora a gente vai... existe já no próprio AVA, porque essa matéria de soluções era para vocês a gente terem lido e assistido essa aula na semana retrasada, mas acabou, eu achei que eu quis trabalhar um pouquinho mais com vocês aquela primeira atividade, que eu acho que rendeu bem, vocês fizeram muito bem, então eu quis trabalhar um pouquinho mais e vi que algumas pessoas, né, têm mais dificuldade de química, então eu quis iniciar essa parte de ligações químicas mais devagar. Agora a gente vai andar um pouquinho até para colocar a matéria em dia. Então, hoje eu vou falar sobre as soluções, e aí, dando tempo da gente, no final, a gente discutir um pouquinho os exercícios que eu passei. Se eu não der tempo de discutir hoje, porque a gente tem que terminar a aula às 10 horas, na próxima sexta-feira, a primeira coisa que a gente vai fazer é discutir os exercícios da aula passada e dessa aula que vocês têm que começar a assistir já dessa semana, porque são exercícios muito parecidos. Então, a gente começa já com a resolução de exercícios e aí eu continuo tirando. A ideia, nessa parte síncrona, não é eu falar todos os slides, tudo que está no vídeo, que vocês assistiram o vídeo. É eu ir nos pontos principais, naqueles pontos que precisam realmente serem consolidados, para vocês marcarem que são pontos que precisam de mais estudo, para ficar bem mais claro a matéria. Eu queria só ver vocês, mas eu não estou conseguindo ver, não sei nem quem mais está na minha sala, não sei por que eu não consigo botar minha... Deixa eu só ver se eu consigo botar a telinha menor. Não sei por que eu não estou conseguindo, mas ok. Vamos lá. O que são soluções, né? A gente, quando estuda no ensino médio, a gente estuda soluções homogêneas, que você tem uma mistura de uma porção menor, que se chama soluto, numa porção maior, que se chama solvente. Esse soluto, ele pode ser composto só de átomos, ele pode ser composto de íons, ou ele pode ser composto de moléculas. E dependendo se eles são íons ou moléculas, eles têm comportamento completamente diferente. E é isso que a gente vai estar discutindo aqui. E quando a gente fala em solução para a nutrição, a gente não fala em soluções como os químicos falam. Os químicos, o solvente é muito importante. Na solução, na nutrição, o solvente que a gente vai estar trabalhando sempre é a água. Então, a gente vai estudar como é que tudo aquilo que a gente come se dissolve na água para que possa ser absorvido. As nossas membranas plasmáticas, elas só absorvem coisas que estão dissolvidas na água e que tenham tamanho pequeno para que possa atravessar uma membrana plasmática que é tamanho microscópio. Então, eu não tenho como ter uma molécula grande, uma proteína grande, um carboidrato grande, um lipídio grande para ser absorvido. Então, eles precisam ser, que a gente chama de degradados, digeridos ou solubilizados para que eles possam ser absorvidos pelas nossas membranas. Então, como é que ocorre esse processo dentro da gente, né? Na hora que você está comendo, a primeira coisa que a gente faz quando a gente coloca o alimento na boca, o que é? Mastigar. Mastigar. E para que a gente mastiga? Para diminuir o alimento, degradar ele. Isso. A gente mastiga para fazer com que o alimento já fique nos tamanhos menores. É só um processo físico, tá? A nossa boca também tem saliva que tem algumas enzimas e que pode até começar um processo de digestão, mas a maioria da digestão não acontece na boca. Os dentes, ele tem esse processo físico de amassar
os alimentos para facilitar que os alimentos sejam digeridos. Depois que o alimento sai da boca, então ele passa pelo processo físico de mastigação, ele vai para onde? Vamos pensar na parede digestória. Quem lembra? Você mastigou. Vai descendo, né? Ele vai descendo. Faringe, Ele vai para o esôfago, né? Vai para o esôfago e aí vai chegar no estômago. Lá no estômago, eu tenho o quê? O que o estômago tem de especial? Acidez. Ácido? Gástrico. Qual é o ácido que tem? Gástrico. Não, o nome do ácido é ácido clorídrico, é o HCl. O ácido clorídrico, ele vai produzir o suco gástrico, porque o suco gástrico não é só ácido clorídrico, é o ácido clorídrico, é muco e é enzimas. Então, mas o ácido do estômago é o ácido clorídrico. O ácido clorídrico, ele é um ácido muito forte, a gente vai estar estudando isso, e ele é capaz, então, de, junto com a água, hidrolisar as substâncias. Então, para o processo digestivo, eu preciso fazer basicamente duas coisas. Amassar bem, para tentar solubilizar o máximo que eu posso, e aí fazer a digestão, a primeira digestão que a gente tem, que é pelo HCl, é a hidrólise. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho das outras. Então, eu só quero situar a vocês a importância da solubilização. Não tem como o ácido clorídrico atacar de forma eficiente se não tiver bastante macerado e bastante solubilizado. Então, por isso que é tão importante a mastigação. Tem algumas pessoas que elas comem e ficam com o estômago cheio porque elas não mastigaram o suficiente. Aí o processo até o estômago conseguir fazer toda aquela digestão é muito lento. E só sai do estômago quando está em pedacinhos que possa ser absorvido ou eliminado. Pedaços grandes não saem no estômago. Então, às vezes, muitas vezes, as pessoas vomitam o pedaço todo da carne que comeu, porque comeu tão rápido que não consegue, que o estômago não consegue digerir. Aí fica aquilo ali, né, causando uma porção de problemas nas pessoas. Então, a água, ela é extremamente importante porque é ela que vai reger, governamentar todos os processos de absorção de uma substância, tá? Então, ela vai ser importante tanto para a solubilização, para favorecer as reações de hidrólise ou as reações enzimáticas. E a água, então, por isso que ela é 70% do peso de uma célula. E a água varia de acordo com a idade, por isso que eu preciso sempre me preocupar muito com a quantidade de água que eu bebo, para que eu não atrapalhe todos esses processos absortivos e metabólicos do nosso organismo. E aí a água tem outras funções, que não vou ficar aqui detalhando, vocês já leram, mas o que é mais importante é que a água ela participa ativamente das reações. Então, ela não é um coadjuvante, ela só não é um solvente, ela é um reagente. Então, por isso que a gente fala que a água não é inerte, porque ela é um reagente que vai participar de todas as reações, você vai ter água envolvida. Quais são os compartimentos hídricos que ocorrem dentro do nosso corpo? Nós temos dois compartimentos hídricos, um chamado de líquido intracelular, líquido intracelular, e o outro leque, líquido extracelular. Então, imagina, nós temos as células, dentro das células, nós temos 40% do peso corporal e 70% da água do corpo está dentro das células. Fora das células, nós temos 30% da água do nosso corpo. E aonde está essa água fora das células? Ela está no líquido intersticial. Tá? Então, imagina o seguinte, aqui você tem um vaso sanguíneo, você tem uma célula, isso tudo é dentro da célula. Agora, no espaço entre a célula e os vasos sanguíneos, tem um espaço, até quando é de tecido conjuntivo, vocês vão ver isso muito em histologia, que ela, então, entre esses espaços, são chamados de líquido intersticial, que é intravascular e transcelular, ou seja, fora das células. Mas eles são extremamente importantes, porque eles que vão reger
todo o equilíbrio, toda a homeostase, quando a gente fala em equilíbrio do nosso corpo, é a homeostase do nosso corpo. Então, esses dois compartimentos são extremamente importantes, porque eles que vão dar o equilíbrio iônico e de concentração do nosso corpo. Então, vamos entender como é que acontece a nutrição, né? Então, os nutrientes... Professora, qual o nome dos compartimentos mesmo? Líquido intracelular e líquido extracelular. Ok, obrigada. Tá bom? De nada. Então, os nutrientes, para eles serem absorvidos e metabolizados, então, o que é absorver um nutriente? É ele atravessar a membrana plasmática. Vocês têm que imaginar o seguinte, o trato gastrointestinal, tá? O sistema digestório, a gente chama de trato gastrointestinal, a gente vai falar mais sobre isso, é o TGI, vocês vão ouvir muito isso na nutrição. Ele é um tubo que ele vem desde a boca até o ânus. Tá? Então, na hora que você come, os alimentos vão passando por processos digestivos, aqueles que estão com partículas menores conseguem ser absorvidos e aqueles que não têm partículas menores para serem absorvidos são eliminados nas fezes. Então, nas fezes são eliminados tudo aquilo que a gente não conseguiu absorver, tá? Então, uma vez absorvido, alguém está falando aqui alguma coisa, deixa eu ver quem está falando. Mônica, professora Mônica, estou com problema de conexão. Tá bom, então, sem problema, Elizabeth, nós todos estamos com problema de conexão hoje, tá? Pode assistir mais tarde. Então, para um nutriente ser absorvido, ele é absorvido, depois ele é metabolizado, e aí vocês vão estudar isso em metabolismo intermediário, como é que acontece a metabolização dos carboidratos, das proteínas e das gorduras. Então, ele atravessa e ele é metabolizado. Mas antes, para eles serem absorvidos, eles precisam estar solúveis em solução aquosa, tá? Então, eu não tenho como metabolizar uma molécula de açúcar. O açúcar, quando ele está sólido, são várias moléculas grudadinhas de sacarose. Eu não tenho como solubilizar isso. Eu não tenho como absorver essa molécula grande. Ela tem que estar separada. Então, imagina, vamos aqui imaginar, um grãozinho de açúcar que você botou no café. Tá? Vocês já ouviram falar no número de Avogadro, não já ouviram? Ali, por exemplo, eu acho que o açúcar, vou chutar aqui, o açúcar acho que é 60 gramas, o mol do açúcar. Acho que da sacarose é 60. Se não for, vamos supor que seja 60. Quer dizer que na 60 gramas de açúcar, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de sacarose, tá? Então, se eu pego um pedacinho de açúcar e coloco no meu café, eu vou estar com muitas moléculas de açúcar ali grudadas. Aquilo não vai ser absorvido, vai ser tudo eliminado pelas fezes. Para que seja absorvido, eu preciso separar essas moléculas de açúcar. Elizabeth, quer falar alguma coisa? Porque você está com a mão levantada, eu não estou conseguindo enxergar vocês, mas apareceu para mim aqui que você está com a mão levantada. Qualquer coisa pode parar na hora que for, tá? Então, a mesma coisa acontece para um composto iônico. Um composto iônico, ele é formado por íons, ligações iônicas, enquanto o composto molecular é formado por ligações covalentes. Então, esse composto iônico, por exemplo, o sal de cozinha, muito comum, também vocês colocam ele na água, você não absorve a pedrinha do sal de cozinha, ali o pozinho, você absorve o sódio e o cloreto separado. E esse é o processo que a gente chama de solubilidade, tá? Então, no caso de moléculas, a dissolução depende das forças intermoleculares, que a gente vai estar discutindo hoje. E no caso dos compostos iônicos, a dissolução depende da carga do íon e do raio iônico, tá? Íons menores são mais facilmente dissolvidos em água. Então, esse slide aqui é extremamente importante, marca ele com um X, porque vocês precisam diferenciar essas duas coisas. Moléculas, o processo de dissolução depende das forças intermoleculares. Íons, o processo de dissolução depende basicamente da carga do íon e do raio iônico, tá?
Ok até aqui? Qualquer dúvida vocês falam, gente, não fica passando... Deixa eu ver alguém botou alguma coisa aqui no chat. Ok. Então, como é que se dá a solução, né? Você tem um solvente, que a gente vai tratar sempre o solvente como água, e o soluto. O solvente é a substância que dissolve, sempre em maior quantidade, e o soluto é a substância que é dissolvida e é em menor quantidade sempre. Então, o soluto é o nosso nutriente, tá? E a água é o solvente. Então, o processo de solubilidade, ele é tabelado, existem tabelas que usam como referência a solubilidade é expressa em gramas do soluto em 100 ml de solvente. Aqui eu vou passar... Bom, como é que ocorre o processo de solvatação, né? O que é a solubilidade? A solubilidade, vamos imaginar o seguinte... Deixa eu ver se vai ter um slide aqui mais afora. Aqui, o que acontece quando tem solubilidade? Aqui está o nosso NaCl todo grudadinho. Lembra que eu falei? O sódio mais, ele não está estável, ele precisa do cloreto menos para se estabilizar. Porque ele é um cátion e ele precisa de um ânion para ele ficar na sua forma neutra. A forma neutra que o átomo está completamente estabilizado. Na forma neutra, com o octeto completo, é tudo que ele precisa. Tá? Só está com o octeto completo, falta alguma coisa para ele se estabilizar. Então, ele precisa de ter alguém que neutralize ele. Então, aqui está o sódio, aqui está o cloreto, isso aqui é o nosso sal de cozinha. Nós temos esse sódio, ele interage com esse cloreto por forças que eu vou chamar de soluto-soluto, que são as forças iônicas, íon-íon. Tá? O íon sódio com o íon cloreto. O solvente também tem as suas forças. O solvente aqui é a nossa molécula de água. A molécula de água, ela é líquida no estado, na temperatura ambiente, porque uma molécula aproxima-se da outra. Há essa interação entre as moléculas da água. Se não tivesse interação nenhuma, seria gás. Tá? Então, você tem as forças do soluto com o soluto, e tem as forças das moléculas do solvente com as moléculas do solvente. Quando que vai acontecer o processo de solubilidade? Tá? Quando essas forças de soluto com soluto forem quebradas, essas forças de solvente forem quebradas e forem geradas forças soluto-solvente mais fortes. Tá? Quem vai ganhar é a queda de braço. Eu não consigo, na natureza, nunca, jamais, destruir alguma coisa mais estável para formar alguma coisa menos estável. Tá? Então, se está ali estabilizado, formando o sólidozinho, eu só vou conseguir separar esses íons, ou seja, solubilizar esses íons, se eu tiver formando uma solução que as moléculas do solvente sejam capazes de estabilizar os íons com mais força. Tá? Então, é isso que acontece no processo de solubilidade. Por isso que algumas moléculas e alguns íons são solúveis e outros não. Tá? Porque eu não consigo solubilizar, a água não vai conseguir solubilizar e estabilizar aquele íon. Então, aqui nesse caso, olha, tanto o cloreto ou o sódio, pode colocar qualquer um aqui no meio, eles vão estar rodeados de moléculas de água. Então, a molécula de água, que é uma molécula polar, por isso que é importante vocês lerem o que é uma molécula polar, ela tem o oxigênio negativo e o hidrogênio positivo, ela é uma molécula polar, que essa parte positiva, que é do hidrogênio, onde você tem menor probabilidade de encontrar os elétrons, são capazes de atrair o cloreto, que é uma carga negativa. Repara que você tem vários hidrogênios da água rodeando esse cloreto aqui, para que você possa estabilizar. Se você pudesse ali medir a carga desse cloreto, ele fica quase que neutra, porque todos esses hidrogênios ali estão estabilizando ele. E aí, como você tem muito mais hidrogênio, a água é um composto pequenininho, ele consegue ter esse hidrogênio muito positivo, não chega a ser um íon, né? Uma ligação polar, mas ela consegue estabilizar melhor
do que o sódio estabilizaria. Então, o NaCl é muito solúvel em água porque a água consegue rodear o sódio e o cloreto de tal forma que eles não precisam mais se aproximarem, eles se estabilizam completamente. Alguém quer falar alguma coisa? Entenderam? Sei que esse é um conceito que vocês quase não veem isso no ensino médio dessa maneira, mas é muito importante que a gente deixe isso bem claro, tá? Porque eu só vou conseguir separar se eu tiver água suficiente para separar. E que a água consiga ter uma força de maior intensidade do que o soluto com soluto. O que é a solução supersaturada? Quem sabe? O que é a solução supersaturada? Quem sabe? O que é uma solução que tem corpo de fundo, porque aquele solvente ele não consegue dissolver mais solutos. Isso. Muito bem. A solução supersaturada é aquela solução que você vai colocando, vou dar o exemplo do NaCl. Você vai colocando NaCl, vai mexendo, o NaCl vai dissolvendo. Vai colocando mais, vai mexendo, ele vai dissolvendo. Chega uma hora que ele começa a precipitar, ou seja, aquela parte do NaCl que precipitou não teve água suficiente para fazer essa solubilidade. Porque você vê que um íonzinho do cloreto, ele é rodeado de várias moléculas de água. Então, você tem que ter muita água. Vai chegar uma hora que não tem mais água suficiente. Todas as águas já estão ocupadas, cada um com seu íon, tá? Então, sempre, isso aqui é importante vocês saberem, a solubilização só vai ocorrer quando as forças soluto-solvente forem mais fortes que as forças soluto-soluto ou solvente-solvente. Entendido até aqui? Como é que eu sei a quantidade suficiente de água, Natália? Você sabe por um valor tabelado, por isso aqui, tá? Que você vai colocando isso no laboratório, você tem 100 ml de água e vai colocando quantidades que você vai pesando de sal. E aí você vai vendo a hora que precipita, tá? Tudo é empírico, ou seja, o que significa a palavra empírico? É experimental. Então, a gente vai no laboratório e faz o experimento, aí sabe qual é a solubilidade das substâncias. Ok? Alguns dessas solubilidades, até vocês vão calcular, se eu não me engano, em composição de alimentos, vocês vão estar um pouquinho olhando essas coisas. Achei que teria uma fórmula. Não, é laboratório mesmo, tá? Porque a gente até pode prever se solubiliza muito ou pouco, mas a gente não tem como prever a quantidade. A quantidade tem que ser no laboratório, tá? Muito bem. E aí, né, eu falei muito de polaridade, apolaridade, o que significa isso? Falei de forças intermoleculares, forças do soluto, forças do solvente, forças soluto-solvente. Que forças são essas, né? Que a gente fica sempre na dúvida. E são essas forças que vão informar para a gente, você já deve ter ouvido falar muito isso, sobre se é hidrossolúvel ou se é lipossolúvel. Ah, tem coisas que são lipofílicas, tem coisas que são hidrofílicas. O que significa isso, né? Alguém sabe o que significa isso? Lipofílica e hidrofílica? Para compartilhar aqui com a gente? Alguém escreveu aqui no chat, deixa eu ver. Hidrofílica, o hidro de água, quer dizer que então hidrofílica ou hidrossolúvel são substâncias que são solúveis em água. Opa, eu acabei saindo da minha página aqui. Espera aí, porque saiu da minha... Voltei. E lipofílica ou lipossolúvel são aquelas substâncias solúveis em lipídios, ou seja, gorduras, tá? Muito bem, Carlos. E na aula de ligações químicas, vocês viram o que é uma ligação polar e uma ligação apolar, tá? O que é uma ligação polar? Quem pode falar para mim? Então, vamos começar por uma ligação apolar. O que seria? Qual a diferença da polar para a apolar?
Quem quiser abrir o microfone para falar, pode falar. Quem quiser escrever, pode escrever. Polar se dá em água, apolar não? Liriel, não... Diferença de eletronegatividade. Isso. Deixa eu só responder ali. Quem falou da eletronegatividade? Eu, Jefferson. Jefferson. Liriel, não generaliza isso que você falou, não, tá? Polar se dá na água e apolar não, porque nem sempre tem compostos polares que não são solúveis em água, tá? Então, não vamos ter um conceito, não vamos passar um conceito errado. Vocês aprenderam a ver isso lá no ensino médio, mas agora a gente vai aprender corretamente. Vamos sempre, quando a gente falar em ligação, você tem uma ligação, tem 2 átomos e uma ligação. 2 átomos e uma ligação, você fala se essa ligação é polar ou apolar. Quem não assistiu a aula de ligação química, a gente vai lá assistir, tá? É importante. E aí, como é que você vai saber o que você vai fazer numa ligação? Você vai fazer o compartilhamento de elétrons, ou você vai fazer a transferência de elétrons, é uma ligação iônica. Toda ligação iônica, ela forma íons, tá? Então, a gente não chama ela de polar ou apolar. É uma ligação iônica, tem a carga positiva e tem a carga negativa, ponto. Tá? Ela já tem a polaridade, cada íon tem a sua polaridade, positiva e negativa. Quando a gente fala em ligação polar e ligação apolar, é que numa mesma ligação, imagina o seguinte, deixa eu ver se eu pego aqui. Deixa eu ligar aqui a minha câmera. Você está aqui com uma régua, tá? Aqui você tem uma bola, que é um átomo, aqui você tem outra bola, que é um átomo, mas eles estão ligados entre eles, tá? Dependendo da força, imagina que é um cabo de guerra ali, tá? Um está puxando para um lado, outro está puxando para o outro. Cada um tem a sua afinidade pelos elétrons. Dependendo daquele que tem maior afinidade pelos elétrons, que querem puxar mais os elétrons ficam mais para o lado de cá. Mas eles não saem do outro, porque senão os outros não se estabilizam. Mas ele fica com essa nuvem mais para o lado de cá. E essa nuvem eletrônica mais para o lado de cá faz com que aqui você tenha uma carga parcial negativa. Não é uma carga efetiva como é no ânion. Então, tanto que você coloca aquele símbolozinho de delta em cima, tá? Aqui não. Aqui já ficou com menos carga elétrica, ficou deficiente, então você vai ter uma carga parcial positiva. Não é um íon positivo, ele não está sem elétrons, ele está simplesmente menos elétrons do que ele queria ficar. Então, ele é positivo e aqui é parcialmente negativo. É apenas isso, tá? Continua ligado, mas existe o que a gente chama de dipolo. Essa ligação, ela tem um dipolo, ela sozinha ela tem o positivo e negativo na mesma molécula, tá? Na mesma ligaçãozinha ali. E isso se dá pela eletronegatividade. E a eletronegatividade, ela é dependente do tamanho do núcleo, porque quem absorve, quem vai atrair é o positivo, que é o núcleo, tá? Então, por isso que a eletronegatividade é uma propriedade periódica. Quanto maior o tamanho do átomo, quanto mais número atômico que ele tiver, mais eletronegativo ele é. Tá? Por isso que ele é uma propriedade importante, é uma propriedade periódica. Então, você trabalha com 2 coisas, com trabalho com número atômico e camadas da eletrosfera. Tá? E aí você é maior, porque quanto menor, imagina o seguinte, quanto menor o átomo, menos eletrosfera ele tiver, e tiver muito próton, ele atrai mais, tá? Então, é assim que a gente vê se uma ligação é polar ou é apolar. Só que eu estou falando de polaridade da molécula, tá? Quando eu falo de polaridade da molécula, só olhar a ligação, se é polar ou apolar, não é suficiente. Então, por exemplo, nutrientes polares, como, por exemplo, gordura, tá? O lipídio, triglicerídeo, que a gente vai falar muito de triglicerídeo na segunda parte da matéria. O triglicerídeo tem uma carbonila, C-O. C-O é uma ligação polar. Mas o triglicerídeo todo, ele é apolar. Você vai falar, mas por quê? Porque não basta só ter ligações polares. Eu preciso analisar outras coisas. Então, são essas outras coisas que a gente vai estar analisando agora. Que outras coisas são essas? É a geometria molecular. Eu preciso entender como é que é a molécula no espaço.
para saber se ela vai ser ou não polar. Então, como é que a gente define qual é a geometria molecular mais estável? Tudo na natureza, gente, tende a ir para o mais estável. Tudo. A gente prefere, por isso que quando a gente faz está estudando, a gente acaba tendo que dar uma prova, porque senão a gente fica ali estudando só a matéria que a gente acha que é interessante, porque a gente só quer ficar na nossa zona de conforto. Isso é da natureza. Os átomos são assim. A nossa estrutura atômica, ela faz isso com a gente. Então, nós precisamos estar sempre indo contra isso, tá? E como é que a gente, então, diminui a energia de um átomo, de uma molécula, diminuindo a repulsão dos pares de elétrons da camada de valência? Então, o que significa isso? Numa ligação, tá? A ligação, lembra que a gente falou? Como é que eu formo uma ligação covalente? São os elétrons da camada de valência. Quais são os elétrons da camada de valência? Quem lembra? São os elétrons de qual camada? Da última camada, tá? Então, só ele que vai se importar. Eu tenho que diminuir a repulsão entre os elétrons da última camada. Tá? Porque carga negativa com carga negativa tem repulsão. Então, eu preciso organizar a molécula no espaço para que esses elétrons da última camada estejam mais afastados possíveis. Tá? Então, aqui só para vocês terem uma ideia, o que é um par de elétron ligante? Aqui na molécula da água, o hidrogênio ele tem 1 elétron, o oxigênio tem 6 elétrons, e esse hidrogênio tem 1 elétron. Quando acontece a ligação, o hidrogênio fica com 2 elétrons, o oxigênio fica com 8 e esse hidrogênio fica com 2. Esses 2 elétrons que estão circulados aqui de vermelhinho, ele é do hidrogênio e do oxigênio. Ele é chamado de elétrons ligantes. Eles fazem parte da ligação, tá? Esse também é ligante. Esses aqui são elétrons que a gente chama de não ligantes, ou elétrons livres. Eles não estão presos pela ligação, tá? E por conta disso, os elétrons ligantes, eles ficam presos no orbital da ligação. Então, eles têm um menor volume. Os elétrons livres ou elétrons não ligantes, eles se afastam para poder diminuir a repulsão entre eles. Então, eles ocupam muito mais volume do que aqueles elétrons ligantes, tá? E isso é importante porque aqui, olha, nós temos um par de elétron ligante aqui e um par de elétron ligante aqui. Então, essa molécula tem 2 pares de elétrons ligantes. Como é que eu posso colocar 2 pares de elétrons ligantes ao redor de um átomo central? Então, eu imagino assim, par de elétrons ligantes, são 2 bolas ou 2 réguas. Então, vou aqui com as minhas 2 réguas de novo. Cada régua é um par de elétrons ligantes. Eu quero colocar isso aqui no meio, eu estou com uma bolinha. Não sei que eu boto aqui uma bolinha aqui. Não tem nenhuma bolinha para colocar aqui. Vou botar isso aqui. Tá? Esse meu controle aqui. Como é que eu posso arrumar essas 2 réguas para que elas fiquem o mais afastadas possíveis uma da outra? Podia botá-las assim, podia botá-las assim, podia botá-las assim. Esse modo é o modo que elas ficam mais afastadas uma da outra. Vocês conseguem enxergar isso? Qualquer outra posição, as reguinhas estão mais próximas. Então, a maneira de eu botá-las mais afastadas é que elas fiquem uma para um lado, outra para o outro, formando um ângulo de 180 graus. Ok? Se eu tiver agora com 3 reguinhas, como é que eu consigo colocar as 3 reguinhas partindo do mesmo ponto? Que elas fiquem todas separadas por igual. É formando o que a gente chama de trigonal planar. Tendo aqui, você sabe que todo círculo tem 180 graus, dividir por 3 dá 60. Então, eu coloco
em 60 graus é o mais afastado que eu posso colocar elas. E se eu tiver quatro ligações, que é o caso que a gente mais vai estudar aqui, que é o caso do carbono. O carbono ele faz 4 ligações. Como é que eu posso colocar 4 ligações no espaço? A primeira coisa que a gente pensa é fazer que nem a gente fez com as 3 ligações. A 180 divide por 4, você tem ali o ângulo esperado. Tá? 180 dividido por 4, vamos ver quanto é que dá aqui. 45, né? Que é 90, 90. Então, você vai ter 90, 90, 90, 90, 90. Você vai ter 45 de cada um. O problema, o que que vai... Nem 45, desculpe, de 90, né? Você vai botar isso aqui assim, ó. Esse seria o que a gente esperaria. Tá? Eu estou falando de 180 e vocês não estão nem me corrigindo, né? É 360, né? O círculo tem 360. Eu falei de 180 aqui e vocês nem me corrigiram. Aqui é 180 o ângulo, mas o total do círculo é 360. 360 dividido por 3 dá 120. Esse ângulo aqui ele vai ficar mais aberto, ele vai ficar de 120, vai ficar o trigonal. Aqui, como é que eu vou colocar no espaço? Eu não estou chapado no plano, eu estou no espaço. Como é que eu posso colocar no espaço as 4 ligações? São ângulos de 90. Só que existe uma possibilidade que é chamada de o tetraédrico, né? O tetraédrico também você coloca 4 linhas partindo do mesmo ponto, só que eles se afastam mais, a 109 graus. Então, na natureza, 4 ligações saindo do mesmo ponto é melhor serem trigonal planar do que, desculpe, ser tetraédrica do que ser quadrado planar. Tá? Então, aqui atrás a gente vai ver essas fotos mais detalhadas. Aqui, ó, é o linear, tá? Uma ligação para cá, uma ligação para cá. Um par de elétrons, um par de elétrons. Tá bom? Nesse caso, eu não tenho elétrons não ligantes. Então, eu tenho 2 pares de elétrons e não tenho elétron ligantes. Qual é essa geometria que a gente chama? Linear. Tá? É a melhor, é a mais fácil de ser formada. Esse aqui, vamos imaginar que são 3 pares de elétrons, mas não tem nenhum ligante. Tá? Como é que eu consigo botar eles todos? Boto eles no espaço, tá? E aí eu tenho a ligaçãozinha aqui. Nesse de baixo, é extremamente importante a gente começar a se preocupar com isso. Eu tenho agora 2 pares que são ligantes, mas eu tenho um par que não é ligante. Esse um par que não é ligante, olha, ele ocupa mais espaço do que o ligante. Então, esse ângulo aqui, ele vai ser menor do que esse que era de 120, tá? Ele vai ser menor. Então, aqui você tem uma molécula que é 120, 120, 120. Esse aqui, ele diminui para que esse espaço aqui fique maior de 120, porque ele acaba, como ele é muito grande, ele empurra os ligantes para baixo. Os ligantes se aproximam mais. O tetraédrico é assim, ó, para vocês visualizarem ele, tá? Então, eu posso ter 3 tipos de tetraédrico. O tetraédrico, eu tenho 4 ligantes, 4 pares ligantes, sem nenhum não ligante. Então, é a forma mais comum, é a forma dos nossos carbonos, tá? Todos os nossos átomos de carbono são tetraédricos. Eu tenho a forma que eu tenho 3 ligantes e um não ligante, e aí forma muito parecido com esse aqui. Eu tenho esse par de elétrons aqui maior, porque ele tem mais volume, e aí ele empurra todos os outros para baixo. É a forma da amônia, do NH2, das nossas proteínas, por isso que é muito importante a gente saber isso. E eu tenho o último caso, que são 2 ligantes e 2 não ligantes. Você viu como é que eles são grandes? Eles empurram mais esses aqui, que é a molécula da água. Então, a molécula da água, a molécula do amônio e a molécula do metano, por exemplo, são todas tetraédricas, mas elas vão fechando mais por causa do tamanho do par de elétrons livres. Entendido até aqui? Sim. Tá? Então, é importante
Obviamente, eu não vou precisar que vocês decorem isso, a minha ideia não é que vocês saiam decorando isso, mas é importante que vocês consigam visualizar que não é só pela ligação polar que eu vou definir se a molécula é polar. Eu preciso conhecer a sua geometria molecular, tá? Então, a que vocês precisam mais conhecer são essas de baixo, e a do CO2, que é o nosso gás carbônico, muito importante conhecer o gás carbônico, a gente vai falar muito dele, e essas moléculas de baixo também, que a gente vai falar bastante delas. Então, eu não posso escrever o carbonozinho com aqueles 4 hidrogênios, tudo no plano. Aquilo você só bota no papelzinho didaticamente, mas aquilo é errado. A gente tem que imaginar que ele é tetraédrico. Assim como a molécula da água, a gente tem que imaginar que ela tem os pares de elétrons também, e que esses pares de elétrons são muito importantes para várias coisas que ela vai fazer. São esses pares de elétrons que participam das ligações na água. A água é reativa por causa desses pares de elétrons, tá? As reações de hidrólise usam esses pares de elétrons. Então, aqui, como a gente falou na aula passada, uma ligação, ela tem uma parte, se ela for polar, ela tem uma parte parcialmente positiva e uma parte parcialmente negativa, tá? E aí, a gente, então, tem um dipolo, que a gente chama desse Mi, é o momento dipolar, e você vai ter, então, positivo, a setinha levando para o negativo, que é o dipolo, a gente representa dessa maneira o dipolo de uma ligação. Tá? Esse dipolo de uma ligação, ele tem uma força definida. Então, ele é um vetor. Lembra lá do ensino médio, quando estudaram física? O que é um vetor? É aquilo que tem módulo, ou seja, que tem tamanho, é aquilo que tem direção e sentido. Então, o dipolo de uma molécula é considerado um vetor porque ele tem valor, ele tem um módulo, ele tem uma direção e ele tem um sentido, tá? E a partir daí, a gente consegue, colocando os vetores nas moléculas, sabendo qual é a sua geometria molecular, descobrindo se ela é polar ou apolar. Então, aqui o caso mais simples, o caso do gás carbônico, que a gente vai estar falando dele quando a gente for falar das trocas gasosas. Aqui está o carbono, aqui está o oxigênio. Então, vocês vão na tabela periódica e procuram as eletronegatividades. Coloca, do oxigênio é 3,5, do carbono é 2,5, do oxigênio é 3,5. 3,5 menos 2,5, você tem um vetor resultante de 1, que tem direção para o oxigênio. Tá? A mesma coisa do lado de cá. Você tem o carbono, que é 2,5, tem o oxigênio, que é 3,5, 2,5 menos 3,5 é 1, no sentido do oxigênio. Agora que eu tô vendo, né? Podia ter vendido o pack do meu pé. Mandei logo o vídeo. Então, o que vai acontecer agora? Eu tenho um vetor para o lado de cá, um vetor para o lado de cá. Qual é o resultante desses dois vetores? Um para um lado e um para o outro, qual é o resultante? Nulo. Resultante nulo. Dá zero, né? Ele fica zero. 1 menos 1 é zero. Com isso, eu falo que essa molécula, apesar dela ter ligações polares, ela é apolar, tá? Então, uma coisa é a ligação. A ligação é polar, mas a molécula como um todo é apolar, porque os vetores se neutralizam. Entendido isso, esse conceito? Alguém quer que eu repita? Sim, ok. Então, vou continuar. Qualquer coisa, vocês param que eu repito. Seguindo esse conceito aqui, eu não vou falar de todos, mas eu só quero que vocês tenham ideia de onde vem, a gente consegue fazer uma distribuição entre os principais grupos polares de um composto orgânico,
tá? Então, por exemplo, alta polaridade são todos aqueles que formam íons, que têm íons, que formam sais, né? O carboxilato, o O-, o amônio, todos esses estão com carga negativa. Então, tem a carga negativa, é polar. Não precisa nem fazer a geometria, já está formado o íon. Tem íon, é polar. Então, por exemplo, os nossos aminoácidos, eles podem estar nessa forma negativa, eles podem estar na forma positiva, ou eles podem estar na forma neutra. Não sei se vocês já tiveram biologia celular, a primeira parte que vocês estão de biologia celular são os aminoácidos. Dependendo de que eu vou mudar a carga do aminoácido, quem sabe? Vocês já deram aminoácido de biologia celular? Do radical? O radical também ele vai interferir, mas aí eu estou falando da carboxila e da amônia. Quem é que interfere? Vocês já tiveram aula de aminoácidos? Já tiveram. Então, o que interfere no aminoácido para que você veja se ele está se ele tá positivo ou se ele está negativo, além do radical? Que até passa pelo ponto e o meio. Mas que meio? O que é do meio que interfere? O pH, tá? É o pH que vai falar se eu estou na forma negativa ou se eu estou na forma positiva ou se eu estou na forma neutra. Até lembra que eles mostraram para você um gráfico que tem o ponto isoelétrico, que vai vindo negativo, fica neutro e fica positivo? O ponto isoelétrico é ponto que as cargas negativas se igualam às cargas positivas. O aminoácido está neutro, tá? E isso interfere muito. E vocês vão ver por quê. Porque todas as interações, a proteína, ela tem interações tridimensionais. Todas as interações vai depender se aquele carboxilato está positivo ou está negativo. Então, em várias reações que acontecem com as nossas enzimas, para elas estarem ativas ou não, depende do pH, tá? Mas isso ainda aos pouquinhos vai entrar, mas é bom ter esses conceitos. É o pH que vai fazer com que você tenha um aminoácido na forma de carboxilato ou de amônio, tá? Na forma carregada negativa ou na forma carregada positiva. Tá bom? E aí, esse aminoácido, ele é altamente polar. Altamente polar. Uma polaridade mais média, mas é polar, mas não é altamente polar, é quando ele está protonado. Quando está com esse hidrogênio, deixa eu falar que está protonado, tá? Então, por exemplo, aqui é O-, aqui é OH, está protonado. Aqui é CO2-, aqui é CO2H, está protonado, tá? Aqui, ó, ele está protonado, ele está com 3 hidrogênios, aqui só está com 2. Então, nessa forma aqui, tá? Nessas 3 aqui de cima, qual é a diferença dessa para essa altamente polar? O que vocês conseguem olhar assim de cara? Só olhar a estrutura. O que uma tem que a outra não tem? Pode chutar. O hidrogênio, mas o hidrogênio, ele vai tirando ou botando hidrogênio, o que gerou? A carga, tá? Então, esse aqui, ó, quando eu tirei o hidrogênio, eu gerei uma carga negativa. Quando eu tirei o hidrogênio, tirei uma carga negativa, tá? Quando eu coloquei o hidrogênio, eu gerei uma carga positiva. O hidrogênio é positivo, quando eu coloquei, era neutro, coloquei e ficou positivo. Estava neutro, tirei alguma coisa positiva, ficou negativa. Então, quando eu boto o hidrogênio, que é o pH, pH nada mais é do que hidrogênio, H+. Quando eu mexo no pH, eu faço com que aquela espécie fique carregada, tá? Então, é a carga negativa ou a carga positiva. É essa a diferenciação para ser polar ou altamente polar, tá? Agora, tem alguns grupos também que eles não sofrem essa influência do pH. Esses grupos são chamados de grupos ácidos e básicos, e a gente vai falar deles bem, porque é muito importante o nutricionista conhecer a acidez e basicidade, porque todas as nossas reações acontecem com acidez e basicidade, mas tem outros grupos que não sofrem, não são ácidos nem básicos, tá? Tem as ligações que são fracas,
quando está ligado a um halogênio, que é cloro, bromo, ou então a hidrogênio, que são bem apolares, ou seja, o hidrogênio não tem muita força, nem o carbono, para tirarem os elétrons ali. E como ainda é tetraédrico, todo mundo se neutraliza. Então, você tem uma molécula apolar quando só tem carbono e hidrogênio. Por isso que a gordura, apesar dela ter uma carbonila, que é polar, ela tem uma parte muito grande apolar. Por isso que ela tem uma solubilidade em água baixa. Mas a gente vai estar também falando isso com mais calma. Entendido até agora? Só que, então, é só para vocês ficarem atentos a esses grupos funcionais, tá? Atento se tem carga negativa, atento se tem carga positiva, atento se está neutro, se tem COH, CO2H, NH2, porque esses 3 grupos funcionais, eles são dependentes de pH. Então, é só para vocês começarem a se preocupar quando olhar uma molécula, um nutriente, tá? Aí a molécula da água, eu gosto de falar muito da molécula da água porque ela é extremamente importante, porque ela é o nosso solvente, tudo depende do solvente, né? Então, a molécula da água, como eu falei, ó, o oxigênio é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio, o oxigênio é 3,5 e o hidrogênio é 2,5, então você tem um vetor em direção ao oxigênio de 1, aqui também tem um vetor em direção de 1, só que repara agora, diferente no caso do gás carbônico, os vetores estavam alinhados, né, na mesma linha, então eles se neutralizavam. Aqui não. Então, aqui, nesse caso, como é que eu faço para calcular a resultante? Vocês lembram do que vocês viram lá no ensino médio, a regra do paralelograma? Você tem um vetor para cá, tem um vetor para cá. Tá? Como é que eu faço para eu saber quem é? Eu faço uma paralela aqui, faço uma paralela aqui, e o vetor resultante, então, é esse aqui. Tá? Vocês lembram disso? Deixa eu ver aqui, alguém escreveu no... Como eu vou saber, assim, de cara, quem é o mais eletronegativo, Liriel? Você não vai saber de cara, você vai olhar na tabela periódica, tá? Com o tempo, você já vai saber que o oxigênio é o mais eletronegativo. Você vai saber, tá? O oxigênio em comparação com o hidrogênio e com o carbono. Hidrogênio e carbono, se você pegar a tabela periódica, vai ser o deverzinho de casa que eu vou passar para vocês, escreve aí para vocês procurarem para mim. Eletronegatividade dos seguintes átomos. Eu vou até escrever aqui, para vocês pesquisarem. Vamos aqui. Quais são os átomos que vocês acham que é importante para os nutrientes? Só de composto orgânico. Quais são? Vou botar hidrogênio, carbono, o que mais? Oxigênio. Oxigênio. Nitrogênio, tá? São os que mais aparecem. Hidrogênio, carbono, oxigênio, nitrogênio. São esses aí, até a Vitória escreveu, isso mesmo. Então, vamos lá procurar, para vocês já terem mais ou menos ideia quem são os átomos mais eletro... Eu até vou colocar mais um aqui, não chega a ser muito no alimento, mas porque tem bastante em aminoácidos, que é um enxofre, tá? Cisteína tem alguns aminoácidos que tem enxofre. Vou desligar aqui. Calma, já. Não vou conseguir desligar isso aqui. Então, procuram, tá? E colocam lá no... Eu vou abrir um fórum para vocês escreverem quais são as eletronegatividades. É só para vocês... Deixa eu botar aqui para não esquecer. Só para vocês se acostumarem a olhar a tabela periódica, porque às vezes muitas coisas estão na tabela periódica, né? E aí vocês começam a ter essa ideia. Vocês vão ver que o oxigênio, o nitrogênio e o enxofre são mais eletronegativos do que o hidrogênio e carbono. Então, sempre quando eles estão numa ligação, eles vão puxar os elétrons do carbono ou do hidrogênio, tá? Mas aí, de novo, eles só puxam os elétrons da ligação. A molécula como um todo, eu tenho que analisar a geometria, tá? Muito bem, deixa eu apagar isso aqui, porque senão eu vou ficar presa. Vou passar de tela, vai continuar isso aqui.
Então, aqui eu vejo que a água tem um vetor para cima, então a água é polar, tá? Além disso, a água, ela é polar e ela tem uma característica muito diferente, porque o hidrogênio é muito pequenininho e o próprio oxigênio é pequenininho. Perto de outros elementos, são elementos que são pequenininhos. Então, essa polaridade, ou seja, esse polo positivo e esse polo negativo, eles estão muito próximos e são muito intensos. Por que são intensos? Porque o oxigênio só tem uma camada de eletrosfera. Então, o núcleo dele está ali muito, puxando muitos elétrons do hidrogênio, deixando o hidrogênio ali só como fosse um próton. Ele não chega a ser um próton porque ele não está livre. Quando a gente fala próton, está livre. É um íon, é um cátion. Então, ele não chega a ser um próton, mas ele é muito positivo, tá? E isso faz com que a molécula da água formem ligações de hidrogênio entre elas. O oxigênio negativo de uma molécula interage fortemente com o hidrogênio, o oxigênio negativo de uma molécula, não sei se eu falei assim, interage muito fortemente com o hidrogênio positivo de uma outra molécula. Tá? Então, além das interações interatômica, oxigênio com hidrogênio, isso aqui é atômico, é uma ligação atômica, existem essas interações entre as moléculas. Tá? Então, são duas coisas que vocês precisam ter na cabeça. Uma coisa é a ligação entre os átomos. E aí você vai ter a ligação polar ou apolar. Depois vocês vão ter a molécula polar ou apolar. A molécula polar, no caso da água, ela tem esse hidrogênio muito positivo e esse oxigênio muito negativo, tá? Então, faz com que os dois não fiquem totalmente estabilizados, não estão neutros ainda. Então, eles se interagem com uma outra molécula para aí sim eles ficarem mais estabilizados, tá? Então, sempre é isso, a estabilização, a ligação de a formação de qualquer ligação é para estabilizar aqueles átomos. O dipolo é bom momentaneamente, mas deixa eles com carga. Eles querem ficar neutros. Então, eles vão se ligar com alguém que possa estabilizá-lo mais ainda. E a molécula da água ela é toda ligada com o hidrogênio, por isso que ela é um líquido de alto ponto de ebulição. Qual é o ponto de ebulição da água? 100 graus Celsius, alto pra caramba, né? Enquanto tem algumas substâncias, o éter, por exemplo, tem um ponto de ebulição 40. O etanol, 70 e pouco. Então, você vê que a água, uma molécula pequenininha, tem ponto de ebulição muito alto, porque ela é toda emaranhada, ela é toda ligada. Então, para você poder fazer isso para o estado vapor, você tem que quebrar todas as interações intermoleculares. Tá? Você não quebra a ligação oxigênio-hidrogênio, você quebra essas ligações que estão pontilhadas. Ó. A água no estado vapor continua sendo água, porém, ela não tem essa interação tão forte entre as moléculas. Tá? Então, isso aqui é extremamente importante que vocês entendam por que a água é o solvente do nosso corpo, porque ela tem características muito próprias. Primeiro, ela tem um ponto de ebulição alto. Imagina se o ponto de ebulição da água fosse baixo. Se fosse 40 graus, que nem do éter. Quando chegasse no Rio de Janeiro, a gente com a temperatura de 50 graus, a gente ia desidratar. Toda a água ia evaporar. Então, o nosso solvente é um solvente que permita que você tenha essas variações de temperatura. Além disso, a água ela não aumenta muito fácil de temperatura. Então, você consegue estar 40 graus, 50 graus, você fica ali suando, você até evapora um pouquinho de água, mas não perde toda a água do seu organismo. E a outra vantagem também é o ponto de fusão da água é 0 graus. Por isso que a gente fala o seguinte, o calor não mata, mas o frio mata. Se você estiver num lugar que tem a temperatura muito abaixo de 0 graus, você pode congelar o seu sangue. Aí você morre porque você não tem mais sangue circulando.
o calor, a água vai devagarzinho evaporando, como fosse uma roupa que você coloca na corda, porque ela não chegou no ponto de ebulição dela. Então, você tem que se hidratando cada vez mais para não perder toda a sua água do corpo. Então, a água, ela tem, por ela fazer essa ligação de hidrogênio tão forte, ela tem essas propriedades muito importantes. E por isso que ela é o nosso solvente universal. Entendido até aqui? Alguém quer fazer mais algum comentário? Hoje vocês estão muito calados, vocês podem perguntar o tempo todo, viu, gente? Que acho que é importante que vocês perguntem até para a aula ficar mais dinâmica, né? E aí, como é que alguém pode perguntar para mim assim, mas como é que eu vou saber na prática qual é o valor, se eu posso também ou fazer o desenhozinho e descobrir se uma molécula é polar ou não, ou eu posso fazer no laboratório para descobrir se ela é polar ou não. Quando eu vou no laboratório, eu meço o que a gente chama de constante dielétrica. O que é isso? Eu pego um solvente, eu boto a amostra no meio e coloco entre duas placas, uma placa positiva e uma placa negativa. E eu vou ver para que lado essa minha molécula tende. Se ela for neutra, ela vai ficar no meio. Se ela for mais para um lado, tá? Então você consegue descobrir que a gente chama de constante dielétrica. E a água é o solvente que tem maior constante dielétrica. O que significa isso? É o solvente de todos, o mais polar. Por que ela ser mais polar é muito importante para o nosso organismo? Porque ela consegue também dissolver íons. Então, por exemplo, metanol, etanol, acetona, clorofórmio, benzeno não dissolvem íons. Mas a água, devido à sua alta constante dielétrica, à sua alta polaridade, ela consegue dissolver íons. Por isso que eu consigo dissolver um NaCl em água e não dissolvo ele facilmente em metanol nem acetona. Tá? Então, é por causa dessa alta, ela tem uma polaridade muito elevada. Isso aqui, então, são valores tabelados. O mais importante para a gente é da água e saber que esse valor faz com que ela seja capaz de solubilizar qualquer íon e moléculas polares, que a gente vai falar quais são elas. Entendido até aqui? Por isso ela é considerada um solvente universal, isso mesmo. Eu acabei não botando aqui. Tá? Por isso que ela é considerada um solvente universal. Ela é considerada um solvente universal, por exemplo. Eu sou química, sempre trabalhei com química orgânica em laboratório, tá? Em laboratório, a água não é um solvente universal, porque a água não dissolve os compostos, muitos compostos orgânicos, né? Porém, para a natureza, para o organismo, ela é o solvente universal, porque ela solubiliza os solutos que são importantes para a vida. Por isso que ela é considerada solvente universal. Porque o que ela não solubiliza é porque não é importante, é porque tem problema. Tá? Aí ela não vai... Até o processo de solubilidade, ele faz uma triagem do que pode e o que não pode ser dissolvido em excesso. Então, voltando aqui, né, que a gente já tinha falado, o processo de solução. Vocês já viram, então, que a água possui essas interações fortes, que são as interações de ligação de hidrogênio. Tá? E quais são esses tipos de interações que existem entre o soluto, solvente, solvente, soluto, solvente? Né? São esses 4 tipos aqui. Íon dipolo, ligação hidrogênio, dipolo, dipolo e dipolo induzido, dipolo induzido. Todas essas interações são chamadas de forças de Van der Waals, tá? Dipolo, dipolo e dipolo induzido. Não sei se vocês deram no ensino médio só a dipolo induzido de forças de Van der Waals, mas não, as duas roxas são chamadas de forças de Van der Waals, que é dipolo, dipolo e dipolo induzido. Eu vou mostrar a diferença entre elas agora, tá? A primeira é o íon dipolo. Me dá um exemplo de um íon dipolo, uma solução que tenha um íon e que tenha um dipolo. Quem pode falar aí para mim? Dá exemplo de um soluto que seria um íon
e o solvente, que seria a formação de um dipolo? O sal com a água, muito bem. O sal é uma ligação iônica, ele não forma ligação hidrogênio, porque ele não tem o oxigênio para formar, então ele não forma ligação hidrogênio, então ele é um íon, e a água, no caso do sal, vai fazer as interações com dipolos, não com ligação de hidrogênio, tá? Então, depois eu vou voltar para cá. Aqui. O íon dipolo, você tem um íon e o dipolo do solvente. Normalmente, o dipolo, nesse caso, o solvente é a água para poder... Aí a gente vai falar o termo de solvatar bem o soluto. O que é solvatar? É rodeá-lo com solvente. Tá? Você tem um soluto e você rodeia com solvente. Esse nome a gente fala de solvatação. Tá? Então, aqui você tem um íon positivo rodeado pelo solvente. Aí, repara que a parte do solvente que fica em contato próximo ao íon, como é um cátion, qual é a parte do solvente que fica direcionada para o cátion? A parte positiva ou a parte negativa? O cátion é positivo. Quem vai estar direcionado para ele? O negativo, tá? Aqui agora o cátion é negativo. Então, quem vai estar direcionado para ele? É o positivo. Nesse caso aqui, se eu imaginar que esse solvente é a água, qual é o átomo que estaria direcionado para o positivo? Entenderam a pergunta? Eu tenho ali o cátion, e aí quem vai estar direcionado para o positivo? O oxigênio. Por que é o oxigênio? Porque é ele que é o negativo. O dipolo negativo está nele, tá? No caso do ânion, quem vai estar direcionado é o próton, que é o hidrogênio. Tá bom? Entendido assim? Muito bem. A ligação de hidrogênio, ela só existe entre moléculas, aí não é mais íons, íons é só esse aqui, íon dipolo, entre moléculas que você tem um hidrogênio, mas esse hidrogênio está ligado em átomos de elevada eletronegatividade. Quais são os átomos de elevada eletronegatividade da tabela periódica? É o flúor, o nitrogênio e o oxigênio, tá? São os mais eletronegativos. O flúor é 4 de eletronegatividade, o hidrogênio o oxigênio é 3,5 e o nitrogênio é 3, tá? E o hidrogênio ali é 2 e 1. Então, é onde você tem a ligação com maior intensidade de polaridade. É com flúor, nitrogênio e oxigênio. Porém, você tem poucas moléculas orgânicas que têm o flúor ligado. Então, a gente sempre fala do nitrogênio e do oxigênio mais. E mais ainda a água, porque a água é um solvente universal. Então, a ligação de hidrogênio vai formar entre o polo positivo, que é o hidrogênio, formando uma ligação entre o oxigênio de uma outra molécula, tá? Isso que é muito importante, é intermolecular. Por que é intermolecular? Lembra de internacional, nacionalidades diferentes, você está fora do Brasil, tá? Intermolecular, moléculas diferentes, tá? Então, a ligação de hidrogênio é uma particularidade, é uma ligação tão forte que ela é quase que uma ligação covalente. A outra interação, uma interação também importante, mas ela é mais fraca que a ligação hidrogênio, é a ligação dipolo-dipolo. A dipolo-dipolo acontece com duas moléculas, tá? Não são íons, são moléculas, e que as duas moléculas são polares, tá? Então, tem que ter moléculas polares. Cada molécula, ela tem um polo positivo e um polo negativo. Então, você vai ter a interação entre o polo positivo de uma molécula com o polo negativo da outra. Parece a ligação de hidrogênio? Parece. Porém, como esse hidrogênio está muito mais positivo e o oxigênio está muito mais negativo,
essa força tem mais intensidade. É do mesmo tipo, o que diferencia é a intensidade. Você quebrar essa ligação aqui é mais difícil, tá? Aqui você quebra com mais facilidade. Qualquer calor é capaz de quebrar essa ligação. Essa aqui você não quebra tão facilmente, tá? E por último, as dispersões ou as de London, que acontece, e aí elas são importantes para a gente, porque as moléculas lipofílicas têm as dispersões de London, ou as interações de London, acontece com moléculas apolares. Tá? Então, quando a molécula é apolar, ela pode, em determinado momento, por alguma indução externa, formar um dipolo, os elétrons saem, os elétrons são livres, eles têm liberdade, eles conseguem circular, eles vão mais para um lado ou mais para o outro. Tá? Então, a gente vai ver, vou mostrar um exemplo para vocês. Você tem uma molécula, e aí aquela molécula entra num receptor, numa enzima, a enzima está carregada positivamente, aí os elétrons vão mais para lá, e com isso formou um dipolo temporário. Quando aquela molécula sair dali, fica de novo apolar. Mas eu vou ter um exemplo para vocês entenderem melhor isso. O que é importante agora é vocês saberem que são esses 4 diferentes nomes de forças intermoleculares. Aí um dipolo é quando você tem um composto iônico, ou seja, você tem um íon gerado, e o dipolo normalmente é a água. A ligação hidrogênio e a dipolo-dipolo são muito parecidas, são para moléculas polares, o que vai diferenciar aqui o hidrogênio aqui é mais positivo e se liga a um átomo mais eletronegativo, então ela é uma intensidade mais forte. E para as apolares nós temos as dispersões ou as interações de London. Ok até agora? Estou falando demais e vocês estão falando de menos. Aqui só está mostrando, daí eu voltei, quem fez aqui. Aqui está mostrando o seguinte, qual é a quantidade de energia que essas ligações têm. E é muito importante saber qual é a quantidade de energia sempre, porque nós temos que pensar que quando a gente faz uma dieta, a gente calcula a energia. Então, quando vocês forem calcular uma dieta, vocês vão calcular o que a gente chama de VET, que é o valor energético total que aquela pessoa precisa, e uma das coisas que você vai pontuar ali, que está embutido, é o que a gente chama de termogênese, é quanto que aquele alimento, e quanto que o nosso organismo gasta para digerir aquele alimento. Tá? E isso, então, depende das forças de cada ligação. Então, por exemplo, a ligação de hidrogênio, ela pode ter uma magnitude de 2 a 9 quilocalorias. Uma dipolo-dipolo, de 0 a 2 quilocalorias. Uma de dispersão de London é de 0 a 2, 0,48. Uma íon-dipolo é de 0,23 a 16. Então, dependendo das interações dos alimentos, primeiro você tem que separar. Essa separação já pode gastar muitas quilocalorias. Por isso tem alguns alimentos termogênicos que aumentam o metabolismo, né? Aumenta a caloria que você vai precisar, porque ele gasta mais energia. E tem ainda as interações atômicas. A iônica e a covalente já é 240 quilocalorias. Então, se você imaginar que uma dieta de uma pessoa de 2.000 quilocalorias, né, você consegue quebrar 10 ligações covalentes ou 10 ligações iônicas, que por isso que você acaba não quebrando tudo isso. Você vai quebrando e vai formando, porque senão seria bom que a gente emagrecia bem mais fácil, né? Bastava comer. Mas são essas interações que você quebra que você vai aumentando o metabolismo, se puder. Tá? Por isso que às vezes tem alguns alimentos que são mais termogênicos do que os outros. Mas aí você vai falar assim, poxa vida, se eu imaginar apenas calorias, eu ia falar assim, então tudo tem que ser ligação hidrogênio, que são fortes, tem que ser íon dipolo, que são fortes, tem que ser ligação iônica e ligação covalente. Tá? Mas não é verdade. Essas ligações são importantes, elas aumentam o metabolismo, aumentam, tudo de bom. Só que
as ligações fracas, elas são importantíssimas para a biologia celular, tá? Porque são essas interações fracas que permitem à célula montar e alternar diferentes estruturas. Então, ela monta, alterna, desmonta. Então, vai acontecer assim, formação de microtúbulos quando vocês forem estudar a replicação do DNA. Tá? Então, eles vão se afastando, aí você rapidamente forma um microtúbulo, depois você desforma o microtúbulo. Ou seja, são interações de dispersão que formam alguma coisa mais rígida, depois você destrói. Você não mexe com ligações iônicas e covalentes. Você muda apenas as interações polar, de polo, ligação de hidrogênio e as forças de Van der Waals. Isso é bem interessante, porque aí a molécula, a tua célula, ela ganha versatilidade, mas sem gastar muita energia, porque o nosso organismo ele é econômico. Então, se as ligações fossem todas rígidas, que eu tivesse que gastar muita energia, o organismo vivo não existiria. Porque hoje a gente tem muito alimento, mas lá atrás nós não tínhamos muitos alimentos. Então, o nosso organismo ele foi criado para ser econômico, para gastar o mínimo possível. Então, todas as coisas que acontecem no nosso organismo, que vocês vão estudar em biologia celular, muitas delas, e algumas eu vou depois até lembrar aqui para vocês, mais para o final do período, são essas interações fracas de polo, ligações de hidrogênio e ligações de dispersão, ok? Então, já falei isso. Aqui tudo eu vou passar porque eu já falei. Aqui mostra um dipolo induzido, você está com uma enzima, tá? E aí você tem uma substância positiva. Essa molécula é uma molécula apolar, só tem carbono e hidrogênio. Essa substância positiva é capaz de induzir essa molécula a ter uma polaridade. Aí ela vai atrair alguma coisa, naquele momento que ela tem que fazer a reação. Isso acontece principalmente com as enzimas. As nossas proteínas, elas mudam o tempo todo de conformação para a conformação ideal para que ela possa fazer as reações, tá? Então, normalmente, vocês vão estudar que essas mudanças que ela faz são quando ela metila alguma coisa para tirar a carga, aí depois desmetila e volta a ter a carga. É assim que ela vai trabalhando para ter essas interações de polo e forças mais fracas, tá? Mas aí vocês vão vendo isso ao longo do curso e vão lembrando do que eu estou falando agora. Isso aqui tudo bem? Vou passando, vamos numa parte mais importante. Aqui tudo bem, a gente já falou, aqui são as interações de hidrogênio, né? E aí, resumindo, quais dessas combinações formam soluções, tá? Então, eu tenho que imaginar o seguinte, eu tenho que tirar eu tenho que quebrar uma interação do soluto, tenho que quebrar uma interação do solvente e formar uma interação mais forte. Sempre as mais fortes são a íon dipolo, se for dipolo for a água, ou as ligações de hidrogênio, tá? Eu tenho que formar elas são mais fortes quando eu estou com a água. Então, vamos ver cada caso. Soluto polar. Então, aqui está um composto iônico, que tem positivo, negativo e negativo. Com solvente polar. Solvente polar é a minha água, tá? Essas interações aqui são interações polares. São fortes. Só que a água, devido à sua alta constante de elétrica, ela é capaz de solvatar íons com maior eficiência do que no composto iônico. Então, essas forças são mais fortes do que essas. E aí o meu soluto se separa, tá? Então, esse composto acontece. Soluto polar com solvente apolar. Vamos aqui entender. Aqui está cheio de íons. Aqui é um solvente apolar que não tem dipolo.
ele não vai ter como solvatar nem o menos, nem o mais. Com isso, ele não dissolve. Ele fica na solução em duas fases, e você consegue enxergar essas duas fases. O soluto, se for um sal, ele vai precipitar, e você vai estar a fase em cima, a fase apolar, que pode ser, por exemplo, uma gordura. Agora, se você tem um soluto apolar com uma gordura e um solvente orgânico também gorduroso. Os dois são interações apolares fracas. Aqui e aqui. E entre eles também. Então, acontece a solubilização. Você vê que sempre a solubilização acontece essa solvatação. Olha, a molécula do solvente rodeia o soluto. Essa aqui é um soluto apolar, o óleo de cozinha, por exemplo, a água. A água forma ligações de hidrogênio. O óleo de cozinha não forma ligação de hidrogênio. Então, não está entendendo isso, Liriel? O que você não está entendendo? Explica para mim. Liriel, vamos voltar aqui. Eu não sabe nem te explicar. Tá bom, vamos voltar aqui, ó. Quando eu falo interações fracas e fortes, pensa nesses valores aqui. Tá? As ligações de hidrogênios, olha sempre esses últimos números. São bastante intensas. Quando é dipolo, ela tem menos intensidade. Quando é íon dipolo, ela é muito intensa. Tá? Então, você vai ter que ver o seguinte. Para eu solubilizar, eu só posso sair de uma interação e formar uma interação mais forte. Então, no soluto, eu estou com soluto, vamos supor que é o óleo de cozinha. O óleo de cozinha, ele só tem dispersão, que tem uma interação 0,48. A água forma ligação de hidrogênio, que tem uma interação 9,56. O soluto, que é 0,48, tem força para destruir a ligação de hidrogênio? Não. Então, por isso que a água não solubiliza a gordura. Tá? Então, o desenho está mostrando isso. Aqui, ó. Aqui está a gordura, que tem interação lá de 0,48, e aqui está a água, que tem interação de 16. Eu não tenho como essa interação baixinha destruir essa interação da ligação de hidrogênio. Então, a água fica toda rodeada nela e a gordura fica separada. Entendeu agora? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer que eu explique de novo? É bem importante que vocês entendam que isso aí é o conceito de lipofilicidade e hidrofilicidade. Tá? Então, repara só aqui que eu vou passando aqui, ó. Interação polar, se dissolveu. Porque eu estou trocando alguma coisa forte por outra coisa forte. Então, a dissolução acontece. Polar e apolar. Eu estou trocando alguma coisa forte por algo que não é forte. Não acontece, ó, insolúvel. Tá? Apolar com apolar. Eu estou trocando duas coisas de mesma intensidade, duas coisas fracas. É solúvel. Apolar e polar. Eu vou trocar uma coisa fraca por uma coisa... Aqui, eu vou ter que tirar esse que é muito forte para fazer com uma ligação fraca. A água não quer. A água, então, expulsa a gordura. Tá? Então, é insolúvel. Então, o que vocês podem concluir? Polares, quando você tem soluto polar e solvente polar, acontece a solução. Quando você tem soluto apolar e solvente apolar, acontece a solução. Agora, se eles têm polaridades diferentes, não acontece a solução. Então, resumidamente, compostos polares se dissolvem em solventes polares e compostos apolares se dissolvem em solventes apolares, tá?
Então, você nunca vai ter um composto apolar se dissolvendo na água, por exemplo. Então, a gordura, para ela se dissolver e ela ser absorvida, ela precisa de outras coisas que a gente vai estar discutindo na segunda parte da matéria. Tá? Ela não consegue ser solubilizada para poder ser absorvida. Tá? Entenderam? Então, a gente classifica as substâncias como substância hidrofílica, que é solúvel em água, hidrofóbica, que é insolúvel em água, anfílica ou anfipática. É uma substância que ela é uma substância grande, que ela tem uma parte hidrofílica forte e uma parte hidrofóbica forte. Um exemplo dessa substância são os ácidos graxos, que a gente vai ver isso com calma. Só estou querendo mostrar agora pelo menos a classificação. Então, hidrofílica. Fílica é afinidade. Então, hidrofílica, afinidade em hidro. Hidro é água. Então, afinidade com a água, tem solubilidade com a água. Hidrofóbica. Fóbica é fobia, medo pela água. Então, são substâncias insolúveis em água. E quais são as substâncias insolúveis em água? São as substâncias apolares. As substâncias solúveis em água são os polares e os íons. Anfílicas ou anfipáticas são substâncias que apresentam parte que é solúvel em água e parte que não é solúvel em água. Só que a substância ela não se quebra, né? E aí ela forma uma outra coisa que a gente vai estar discutindo mais à frente. Quais são as substâncias polares que a gente vai estar encontrando muito na nutrição? A glicose, ó, cheio de oxigênio. Aminoácidos são as substâncias polares, e aí vão ser bastante solúveis em água. As substâncias hidrofóbicas mais comuns é a gordura, ou seja, o óleo de cozinha, a gasolina, o óleo diesel, são substâncias hidrofóbicas. Entendido até agora? Alguém quer fazer alguma pergunta até agora? Estou ficando já com a minha garganta seca. Ninguém faz pergunta, ninguém fala nada. A Elizabeth tem pergunta. Hoje não conseguiu entrar. Vocês têm que perguntar. Carlos, pode perguntar. Jefferson, João, Liriel, Natália, vão perguntando. Vão fazendo qualquer pergunta, qualquer comentário. Se já ouviram falar disso, se isso não ouviram, tá? Porque eu já estou ficando com a garganta aqui seca já. Se isso faz sentido para vocês, se isso é importante, tá? Às vezes o aluno acha que isso não é química, mas isso é química, só que a gente está mostrando a química que importa para vocês, que é a química que vocês precisam estar sabendo, tá? A Natália já estudou um pouco disso. Você estudou isso quando, Natália? No ensino médio? No ensino médio, que bom. E aí você consegue fazer essa relação? Você conseguiu fazer essa relação com o nutriente ou você está conseguindo ver isso agora? Porque, às vezes, vocês estudaram, né? Tem a Natália estudou no Pedro II, tem muitos alunos do Pedro II que fizeram mestrado e doutorado, então eles também conseguem fazer essa relação mais facilmente. Porque é importante a gente trazer isso para a nossa vida diária, né? E o meu curso de Química, ele é muito isso. Eu mostro a importância da Química para vocês. Na UF também tinha essa matéria, tá? Então, você também... Você fez o que na UF, Gustavo? Foi nutrição mesmo ou não? Eu sei que tem alguém que fez engenharia, mas não foi você. Engenharia de petróleo. Isso, na engenharia de petróleo você vê bastante isso, é verdade. Por causa que o petróleo é hidrofóbico, né? O petróleo é a gordura. Vai ter esse aqui, tá essa figurinha aqui, ó. O petróleo é a gordura. Tá? Então, ele não dissolve na água, assim como a nossa gordura não dissolve. Muito bem. Então, tá bom. Só para eu poder molhar minha garganta um pouquinho, porque eu fiquei cansada de falar 1h30. Muito bem. A molécula da água, os compostos covalentes, né? Bom, se os compostos covalentes forem compostos covalentes apolares, não se mistura, tá? Não se mistura porque eu não tenho como
fazer com que a água que está fortemente ligada por ligações de hidrogênio faça ligações de Van der Waals, que são fraquíssimas. Então, não vai acontecer, não vai rolar essa interação aqui. Porém, se for um composto que seja polar e, principalmente, que possa fazer ligação de hidrogênio, aí a dissolução é maravilhosa, como é o caso da dissolução do etanol e da água, né? Aí aqui a gente pode falar um pouquinho de todo mundo está falando do etanol 70%, né? Nós temos, antes da Covid, você não conseguia comprar no mercado o etanol 70%. O que é o etanol 70%? É o etanol que você tem 70% de álcool e 30% de água. É muito difícil você ter o etanol 100%. Por quê? Assim que você abre a garrafa do etanol, ele tem tanta afinidade com a água, que a água que está na atmosfera, no vapor d'água, é capaz de solubilizar no etanol. Então, a indústria nunca tem etanol 100%, porque é muito difícil. O etanol 100% a gente só consegue no laboratório, secando na hora que for usar. Tá? Normalmente, a gente compra o etanol 90 e poucos %. E não pode ficar também abrindo tanto, não. Mas, antigamente, existia uma lei no Brasil que, para comercialização para pessoas comuns, só vendia o etanol 46%. Tá? Por que 46%? Para ele diminuir muito a inflamabilidade, porque tinha muito acidente, né? Muito incêndio dentro de casa por causa de etanol, principalmente com criança. Só que o que é o etanol 46%? Ele tem 46% de etanol e 54% de água. Ou seja, ele é mais água do que etanol. Só que esse etanol, ele não é bactericida. Ou seja, ele não é capaz... Porque etanol é gordura, é um composto polar. Ele dissolve a membrana plasmática, tá? Então, o etanol não é capaz de dissolver a membrana plasmática de uma bactéria, de um vírus. Então, ele tem que ter um etanol de uma elevada pureza, acima de 70% que eu consigo dissolver. Por isso que a gente usa para o COVID o etanol 70% no mínimo. Tá? Que é o permitido vendido e é bactericida. A água, ela não consegue dissolver tanto a membrana plasmática, porque a membrana plasmática, você já deve ter visto em biologia celular, quase cheguei à conclusão que temos que beber álcool para matar o vírus. Várias pessoas... teve até um comentário, não sei se vocês ouviram, que o Trump, uma época, falou para beber detergente. Detergente matava o vírus, né? Porque todo mundo entrou em desespero. O que eu posso fazer? E alguns americanos beberam detergente e foram parar no hospital por intoxicação. Porque a membrana plasmática, ela é uma camada fosfolipídica, ela é lipídio. Imagina se a nossa membrana plasmática fosse solúvel em água. Quando a gente fosse tomar banho, a gente seria dissolvido, né? Então, a natureza ela é perfeita. Ela separa bem os ambientes para que você, pelo menos, continue vivendo, existindo, né? Que seja uma matéria física. Se a água solubilizasse em você, 70% é água. Se todos os outros 30% solubilizassem água, a gente não existiria, né? Bom, deixa eu ver aqui. A água da SEDAI veio com sabão. Vai ver que foi por isso, né? Com sabão, com geosmicina, com tudo... tá vendo? Nem a gente, o pessoal dos Estados Unidos, né? A minha veio com lodo mesmo, esse é um problema, né? Teve gente, a nossa água ficou muito ruim um tempo, ainda tá ruim, né? Chega essa parte do verão, a água fica muito ruim, gente. Porque evapora muita água, e aí os rios concentram muito todas as impurezas dele, toda a poluição. E você tem que tratar mais essa água. E para você tratar mais essa água, é mais cloro que você tem que colocar, mais produto químico você tem que colocar, que vai deixar a água com cheiro, a água vai fazer você passar mal, porque acaba, às vezes, colocando mais do que o nosso organismo pode. Mas está uma água tão suja que é aquela coisa, né? Ou você morre pela falta da água, ou você morre pela água poluída, né? Infelizmente, está difícil a gente ter uma água boa no Brasil. Tá? Mas ok, só para dar uma descontraída aí, porque a aula hoje é uma aula pesada. E aí, o que é uma substância anfipática ou anfifílica? É aquela substância que ela tem uma parte
apolar. Então, lembra que eu falei que o carbono e hidrogênio são apolares? E uma parte polar. Então, aqui tem uma carga negativa aqui, tá? Então, essa parte polar, como tem uma carga negativa, essa parte é hidrofílica. Essa cadeia enorme é hidrofóbica. Então, o fosfolipídio, ele também é assim. Só que o fosfolipídio, Natália, aqui em vez de ser um carbono, é um fósforo, tá? Então, aqui é um ácido graxo. O ácido graxo, quando a gente fala assim, ácidos graxos, são ácidos, tá? Porque você tem aqui a carboxila do ácido, C-OH, que aqui o H saiu, tá o negativo, por causa do pH. Então, você tem um ácido e uma cadeia carbônica muito grande. Por que é ácido graxo? Graxo vem de graxa. Graxa vem, você lembra logo daquele graxa, aquela coisa suja que não sai facilmente, porque é do petróleo, é só o hidrocarboneto, tá? Então, você tem esse nome de ácido graxo. E os ácidos graxos, dependendo do tamanho dos ácidos graxos, eles são ácidos graxos de cadeia curta, se for até 4 carbonos, você já deve ter ouvido falar, o ácido graxo, o acético, o propiônico, o butírico, que são ácidos graxos produzidos pela nossa microbiota intestinal. Esses até 4 átomos de carbono são ácidos muito solúveis em água, tá? Depois você tem os ácidos graxos de maior número de carbono. Até C12 são os ácidos graxos de cadeia média. E aí, quando eu falar um pouquinho dos lipídios, eu vou falar dele. Tá? Os ácidos graxos de cadeia média, por exemplo, o C12 é o óleo de coco. Tá? E aí, depois você tem o C18, o C20, que são os outros ácidos graxos de maior peso molecular. Tá? Então, você separa, dependendo do tamanho da cadeia, quanto maior for a cadeia, mais apolar fica essa parte, e essa parte que sempre é polar. Então, essa molécula é chamada anfifílica, porque ela tem uma cabeça polar, que é hidrofílica, e uma cauda hidrofóbica. Muito importante, gente, vocês terem isso na cabeça. Nós vamos falar pra caramba disso aqui. Vocês vão falar muito disso em composição de alimentos, vocês vão falar muito isso em técnica dietética, porque essa propriedade, ela é utilizada primeiro para degradação de gorduras, e também ela é utilizada para estabilização de várias formulações de alimentos, que a gente vai estar vendo isso também mais à frente, tá? Mas só para vocês terem isso na cabeça. Então, o que vai acontecer aqui? A molécula é toda ligação polar, né, da água. A água não tem interação com essa parte hidrofóbica, só vai ter interação com a parte que é hidrofílica, tá? Então, essa parte interage com a água, essa não interage com a água. E aí, a molécula, então, se organiza, imagina aqui fora o meio é aquoso, essa parte polar interage com a água, e a parte apolar não interage pela água, formando o que a gente chama de micela, tá? Ou uma vesícula. A vesícula, você vê que aqui dentro também é polar. Então, às vezes, você quer fazer... em alguns transportes da nossa célula, eu preciso ter uma vesícula, porque eu estou querendo transportar uma molécula polar. Mas eu preciso ter uma proteção para que essa molécula polar não se perca na membrana. Então, eu uso uma vesícula. A micela é o início quando você tem um processo de dissolução de um composto apolar em água. Tá? Aqui está ele paradinho, como ele ficaria paradinho. Aqui está a molécula de gordura, o ácido graxo, a parte hidrofílica para a água. Se você mexe, você tira isso daqui e bota aqui. Ele pode permanecer aqui ou voltar para lá, tá? Normalmente, se a gente coloca um detergente, ele permanece aqui e a gente vai estar vendo essas diferenças mais à frente. Então, para você saber, então, que isso aqui é o que acontece no anfipático em água. Então, a emulsificação é quando você tem gordura, água, tá? Que forma essa micela. E aí você coloca uma molécula do detergente, a molécula do detergente que vai organizar
a gordura. Tá? Então, o que ela vai fazer? Ela vai rodear a gordura, porque o detergente, ele tem uma cara, por exemplo, aqui eu estou falando de um ácido graxo. Aqui eu estou falando de uma gordura que não é um ácido graxo, um triglicerídeo, um colesterol. Só tem gordurinho. Não tem a parte anfipática, tá? É todo apolar. Como é que a gente tira sujeira de gordura? Caiu um óleo na nossa roupa, como é que a gente tira? A gente usa um detergente. Então, aqui tudo é apolar. O detergente tem as duas partes, polar e apolar. Então, a parte apolar do detergente atrai a apolar da gordura e a parte polar do detergente atrai a água. É assim que esse processo, então, ele é solubilização dessas gorduras, é por emulsificação. Aí eu vou fazer uma pergunta que, se vocês não souberem responder, não tem problema, vocês vão ver isso um pouquinho na minha aula e depois muito mais em bioquímica. No nosso organismo, quem é que faz o papel de emulsificação ou solubilização, entre aspas, das gorduras que a gente ingere no intestino? Vocês sabem quem é que faz? Sais biliares? Os sais biliares, não é, né? Os sais biliares que fazem isso. A bile que tem esse poder de detergente. Muito bem, tá? É ela que tem esse poder aqui. Só me dá 5 minutinhos aqui, por favor. Ok, gente, vamos continuar. Tá? Então, vocês falaram sais biliares. Eu vou fazer o seguinte, eu ia entrar com essa parte de eletrólitos agora, mas eu acho que vai ficar pesado para eu entrar hoje. Eu vou começar na próxima aula, que é uma parte importantíssima, os eletrólitos. Então, na próxima aula, eu vou fazer o seguinte, vocês já fizeram alguns exercícios, vocês já fizeram os exercícios, eu sei que vocês, alguns já fizeram. Na próxima aula, eu vou dar essa entrada de eletrólitos, vou parar, vamos discutir os exercícios, depois eu continuo, tá? Porque é importante que essa parte dos eletrólitos seja bem no início da aula, para que vocês fiquem mais descansados também, porque senão é muita informação numa única aula, tá? E a parte dos eletrólitos é extremamente importante para o nosso organismo, porque são eles que controlam todo o nosso equilíbrio, pressão arterial, tá? Então, eu quero fazer isso com bastante calma. Entendido? Alguém quer falar alguma coisa? Se quiser falar, pode abrir o microfone, pode falar. Se eu vou dar uma conferida no exercício dessa semana, você perguntou, Carlos, vou sim. Você conseguiu colocar lá, Carlos? Eu te perguntei e você não me respondeu. Vocês colocam no fórum. Tá bom, eu vou dar uma olhadinha assim. Mas também, qualquer coisa, Carlos, a gente vai estar discutindo isso na próxima aula. E você, na próxima aula, já deixa ele separado para você compartilhar com a gente, tá bom? Aí a gente discute. Quem fez o exercício, gente, separa, porque na semana que vem a gente vai estar discutindo os exercícios e é importante que vocês apresentem que nem vocês fizeram na primeira aula, que foi super legal. A gente conseguiu discutir coisa pra caramba. E aí, às vezes, outros que não estão entendendo ainda como é que é, vão poder entender. Precisa mandar peruava? Natália, não é obrigatório a entrega, tá, do exercício. Mas, se quiser entregar, eu dou uma olhada, mas não é obrigatório. Eu vou estar corrigindo, discutindo alguns casos de alguns alunos que fizeram aqui na sala. Não vale nota, mas se quiser entregar para eu dar uma olhada, fica a critério de vocês, tá bom? Não tem problema nenhum. A vantagem de estar lá no fórum é que vocês podem olhar o que os outros fizeram e eu vou estar também respondendo a cada um. Então, vocês têm conhecimento, porque como no caso dos exercícios, eu dei alguns exercícios que eu dava qual era os metais, né? Que eu falei sódio e falei potássio, mas tem um exercício que eu pedi para vocês falarem em cima do mineral que vocês apresentaram na primeira aula. Então, é bom que vocês vão ter diferentes minerais para olhar, tá? Não sei se vocês conseguiram fazer, se ficou muito difícil. Eu acho que na próxima aula eu consigo fechar essa parte e aí vocês vão ficar mais tranquilos. Essa parte é extremamente importante.
cai na prova exercícios do tipo desses, então é importante que vocês entendam perfeitamente como se dá o processo de dissolução e de absorção dos minerais no nosso organismo, tá bom? Ok, então, gente, podemos fechar por aqui? Ok, então, bom dia, até sexta-feira, e eu vou dar uma olhadinha no AVA para responder vocês, tá bom? Beijo, gente. Estou saindo e vou botar, quando acabar aqui de converter, eu coloco no site. Bye, bye.